Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre hipocloridria. É um nome muito complexo, mas é muito fácil de entender e é muito bom que você fique nesse vídeo aqui. Se você é uma pessoa que tem aquelas distensões abdominais, que tem muito gases, que tem a rota depois das refeições, né, o que a gente chama de eructações. Fica nesse vídeo porque eu vou te falar o que é a hipocloridria, como tratar e como você pode se diagnosticar sem precisar ir para um laboratório, sem mesmo precisar passar num médico, tá? Fazendo testes em casa. Eu vou falar nesse vídeo como você pode fazer isso. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do conhecimento. Se inscreve, deixa seu like para que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas, tá? Porque eu atendo muitas mulheres aqui no consultório com hipocloridria. E se esse vídeo chegar até ela, vai ser muito bom. Manda então para sua amiga que já falou que tem distensão abdominal, que tem muitos gases, manda para ela aí porque ela vai se beneficiar desse vídeo. Agora, o que é esse nome hipocloridria? A hipocloridria, apesar de ser um nome difícil, de parecer ser um nome difícil, ela é muito fácil de você entender. Hipo significa baixa e cloridria de ácido clorídrico. Então a hipocloridria nada mais é do que a baixa produção de ácido clorídrico no estômago. O estômago ele precisa ter um pH entre 1 e 3 ali em jejum, tá? Um pH entre 1 e 3, que é um pH ácido. Esse pH ácido, ele faz com que o seu alimento, o alimento que você come, ele seja digerido por causa desse ácido. Então, na saliva, você já vai preparando esse alimento para ser digerido. Quando ele cai no estômago com um pH ácido, ele vai sofrer ali as modificações para que ele seja mandado para o intestino e aí aconteça as transformações nesse bolo alimentar. Agora, quando você toma aqueles famosos omeprazol, pantoprazol, o seu estômago ele aumenta de pH, fica um pH que a gente chama de básico, um pH básico ali entre 4, 5, acima de 4 já é um pH um pouco mais básico. Você tem uma digestão ruim, porque você precisa que esse pH do estômago esteja ácido. E isso é a hipocloridria, é quando esse pH ele não está ácido. Então, tomar pantoprazol, tomar omeprazol é muito ruim para o seu estômago. E muita gente acha que, eu vou tomar um omeprazol, vou ficar bem dessa queimação. Não, às vezes essa própria queimação é da hipocloridria. Então, toda essa condição de baixa produção de ácido clorídrico, ou você tem até a produção normal, mas está se entupindo de omeprazol, de pantoprazol, vai piorar, vai causar em você uma má digestão. E isso vai causar alguns sintomas que são os sintomas de hipocloridria. O principal aqui tem os clássicos, os sintomas clássicos, que é distensão abdominal, eructações, que é aquele popular arroto, né, após as refeições, queimação no estômago, mal-estar e náusea depois de comer, flatulência logo após as refeições, diarreia ou constipação, indigestão, boca seca, até a própria queimação, isso tudo é sintoma de hipocloridria. E tem um aqui que eu quero deixar muito claro para vocês, que é alergia a múltiplos alimentos. Quando você tem hipocloridria, como eu falei para vocês, você não digere o alimento, você não tem a digestão desse alimento da forma como deveria. Então, por exemplo, uma proteína, a proteína ela é uma cadeia de aminoácidos. Quando você manda lá para o estômago, a proteína vai ser digerida em vários aminoácidos, tá? Então vamos supor uma proteína, quando ela não sofre a digestão completa, né, ela tem uma digestão incompleta, ela aumenta a absorção de macromoléculas potencialmente alergênicas. Então a digestão ruim dessas proteínas faz com que você tenha ali um aumento da permeabilidade, um afrouxamento das junções intercelulares, que vai causar ali um estado crônico de hipersensibilidade. Você vai ter sintomas de alergia a múltiplos alimentos. Agora, você deve estar se perguntando: poxa, eu tenho esses sintomas, parece que eu tenho distensão abdominal, que eu tenho flatulência, que eu tenho gases, né? Mas quais são as causas disso? Por que eu tenho a hipocloridria, baixa produção de ácido clorídrico? Primeira causa, que eu já falei aqui, é justamente a pessoa que toma em excesso esses antiácidos.
Como eu falei aqui, o seu estômago precisa ter um pH ácido. Quando você toma um antiácido, isso piora o pH estomacal, isso aumenta o pH estomacal e você acaba aqui com esse pantoprazol, com esse omeprazol, piora a sua digestão. E como eu falei, não é porque você tem queimação que você tem gastrite, que você tem a alta produção de ácido clorídrico. Não, pode ser a baixa produção de ácido clorídrico também, tá? Então, uma das principais causas de hipocloridria é o uso em excesso de prazóis, tá bom? A segunda causa é, mais frequente aí é o envelhecimento. Envelhecimento, aquele idoso, aquela idosa que já vai ali passando o tempo, tratando alguma doença qualquer e acaba tomando omeprazol ali sem saber. Já a idade vai prolongando esse estado de hipocloridria. A idade também é uma causa muito frequente de hipocloridria. Terceira causa de hipocloridria, deficiência nutricional. Quarta causa de hipocloridria, infecção por H. pylori. E aí você faz o que nesse H. pylori? Acaba tomando um omeprazol, né? Acaba tomando um antibiótico, você vai piorar a sua disbiose, você vai piorar seu estado de hipocloridria. Agora, muito importante, um teste que você pode fazer em casa para diagnosticar essa hipocloridria. Um teste que você pode fazer sem precisar ir para o laboratório ou para o hospital para ver se você tem esse problema de baixo ácido clorídrico no estômago que vai causar essa má digestão. Primeiro teste deles é o teste com a fita métrica. O que você vai fazer é, antes de levantar da cama, você vai medir a sua circunferência abdominal na linha do umbigo. Você vai medir antes de levantar, ao acordar, claro, e após o seu dia, quando você for deitar na cama, você vai colocar de novo essa fita métrica na altura do umbigo. O ideal é que você tenha aceitável ali uma variação, um aumento de 2 centímetros de distensão abdominal. Mais do que isso, pode mostrar que você está com esse estufamento em excesso. E o outro teste que é mais assertivo é o teste de acidez estomacal, como eu falei para vocês da hipocloridria. O teste, você vai usar 2 ingredientes, que é água e bicarbonato de sódio. Você vai diluir 1 colher de café de bicarbonato de sódio em 150 ml de água filtrada. Só pegar o bicarbonato e misturar na água. Você vai beber essa mistura em jejum, tá? Por 3 dias consecutivos, ok? Você vai colocar num cronômetro e vai anotar o tempo que você demora para ter uma eructação, que é um arroto. O ideal é que esse tempo varie ali entre 3 4 minutos. Abaixo de 2 minutos mostra que você tem um estômago muito ácido, que você tem ácido clorídrico em excesso. Acima de 5 minutos mostra que você tem a hipocloridria. Então, se você demorar mais de 5 minutos para surgir essa eructação, é um indício que você tem pouca acidez no estômago. Tanto acima de 5 minutos como abaixo de 2 minutos, você precisa ir procurar um médico, procurar uma ajuda para tratar esse caso. E agora, qual é o impacto dessa hipocloridria na minha vida? Por que isso pode piorar a minha qualidade de vida? Porque simplesmente com o estômago pouco ácido, você tem baixa produção de ácido clorídrico, você acaba causando uma deficiência nutricional. Então é como se fosse um copo de água furado embaixo. Essa é a teoria que eu tenho da hipocloridria. Se você não tratar a hipocloridria, né, você pega ali seus exames laboratoriais. Ah, eu tenho vitamina B12 baixa, eu tenho vitamina D baixa, eu tenho complexo B baixo. E não tratar a hipocloridria antes de começar a suplementar, não vai adiantar de nada fazer a suplementação, porque o seu copo está furado embaixo. Por quê? Não adianta nada você colocar água, ficar enchendo um copo de água que está furado por baixo, porque você vai começar a perder tudo ali. Então, a hipocloridria é a mesma coisa. Não adianta nada você suplementar, tomar vitamina D, tomar vitamina B12, se você não resolve a hipocloridria, porque você não vai digerir, você não vai absorver aquela vitamina, aquele mineral da maneira correta. Então, entenda isso. Não adianta nada repor magnésio, selênio, se você não trata a hipocloridria. Se você tem todos esses sintomas e você não resolver, você vai continuar tendo baixa absorção de vitaminas e de minerais essenciais. Agora, qual é o tratamento da hipocloridria? Aqui eu vou te falar como você pode manejar
esses sintomas de baixo ácido clorídrico no estômago. Eu gosto principalmente de dois aqui. O primeiro deles é o cloridrato de betaína. Você pode tomar entre 150 e 500 miligramas após cada refeição. Então, depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. Eu gosto dessas três refeições principais. Você vai tomar aí 150, 100 miligramas, depende da dosagem ideal para você, após cada uma dessas refeições. E você pode mandar manipular também o ácido clorídrico oficinal, que é o ácido clorídrico diluído de 5 a 10%. Tá? Se você não tem muita vivência com ácido clorídrico, começa ali diluído a 5%. Tá? E aí você pode tomar de 5 a 10 gotas após todas as refeições, como eu falei, após aí o almoço, o café da manhã e o jantar já está ótimo, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado você, se você tiver esses sintomas aí de distensão abdominal, de arroto, de gases após as refeições. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aí, tá? Para ajudar a gente a poder espalhar esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser falar comigo de uma forma mais próxima, já me segue lá no Instagram, que eu vou estar te esperando lá com uma caixinha de pergunta aberta nos meus stories, tá bom? Te espero no próximo vídeo e até lá!